A gente agora vai falar sobre desacato. Vamos falar de gente falando francês, amassando multa jogando longe. Já tinha tido isso, já tinha tido... Epa! Engenheiro cidadão, não! Engenheiro civil formado. Rolou um Vera Verão aqui no Rio de Janeiro. Poxa, teve. A gente que paga você. Esse tipo de carteiradas, né? São essas no meu Brasil. Ele também, o de Alphaville também, do cara que falou, eu ganho 300 mil por mês e você 300 mil. É verdade. Enquanto isso, em Parelheiros, bairro da periferia de São Paulo, o policial pisa no pescoço de uma senhora negra deitada e rendida. Então a gente vai falar um pouco dessas relações. O que isso revela das relações patrão-empregado? Que humilhações você já viu aí em nome desse agente paga você? Comenta na hashtag Papo de Segunda no GNT. Paulo Vieira, meu diplomata, meu embaixador, isso mostra um pouco de quem é o brasileiro ou de quem se acha a elite? O brasileiro não era um cidadão tranquilo, legal, bacana? A que a gente vendeu durante muito tempo essa imagem de que a gente é do bem, né? De que nós somos um povo pacífico, um povo querido, um povo do amor, né? Que não é necessariamente a verdade. A gente é um povo querido, do bem e do amor com os estrangeiros, né? A gente faz isso com os Estados Unidos. Agora, entre nós somos cruéis, né? E eu achei inteligente da pauta linkar essas duas situações, né? Porque realmente as duas coisas têm tudo a ver, né? Eu acho que no Brasil um debate desse que não passa pela pauta racial é um debate nulo, né? É um debate vazio. Então tem tudo a ver o policial com o joelho no pescoço, com o pé no pescoço da senhora, com essa imagem de, eu sou engenheiro formado. Eu acho que como a gente é muito mal resolvido com essa questão, né, da escravidão no nosso país, a nossa relação de trabalho ficou toda contaminada, né, por esse modus operandi. Então, no Brasil, essa relação, né, de servidão, ela ainda sofre muito com esses ares, né, do período escravocrata, eu acho. E mesmo sendo filmado, porque nesses casos todos a gente obviamente conseguiu ver porque alguém filmou, mas todos eles que falaram esse tipo de coisa estavam sendo filmados e sabendo que estavam sendo filmados. A câmera, a pessoa se sente tão poderosa que ela acha que ela vai transpassar aquilo? Bom, eu não sei, é porque existe, eu sinto assim que existe no Brasil uma certa tolerância para essas ações. A gente tem uma romantização, né, desse status, né, do glamour, né, desse poderoso. Então, e é isso mesmo, né? Essa pessoa não vai ser presa. Você acha que vai ser? Você acha que essa pessoa vai pagar, sabe? A impunidade come solta e as pessoas que gozam disso sabem, entendeu? Quem sabe que pode desacatar um policial, desacata, porque sabe que não vai dar nada. Ô, Emicida, se na quebrada o policial chega, me dá a multa... a pessoa amassa e joga nele, vai para o discurso, o policial bota a mãozinha atrás também e respeita, Emicida? Quem nos dera, na verdade, Fábio, quem nos dera. Eu acho que tem duas coisas extremamente constrangedoras nesse tipo de situação, mano. A primeira é que é muito triste, mano, ver gente que tá numa posição onde devia dar o exemplo, mostrando que pode ser, mesmo numa posição respeitável, o pior tipo de elemento que uma sociedade pode produzir, sacou? Isso é muito triste, mano, porque mostra que a gente tá cada vez mais distante de poder almejar, né? Encontrar com essas figuras admiráveis, que são as pessoas que no dia a dia são responsáveis por julgar, conduzir uma série de processos importantes. Eles julgam processos importantes com esses valores, sabe? Isso é muito perigoso. E a segunda coisa, né, quando envolve policial, e seja militar, seja GCM, que é que nem no caso desse vídeo aí do cara que falou francês, porra, cara, a coisa mais triste aí é ver que eles têm plena consciência de como
deve ser uma abordagem, saca? E o verniz, esse verniz da polícia amiga, ele surge de uma forma mágica nesse momento. Infelizmente, quando vai lá para Parelheiros, naquela situação que você mencionou da Senhora Negra, tudo isso desaparece. Então, com o mais pobre, com os pretos, eles fazem isso aí, faz coisa ainda pior, mano. Eu, sinceramente, quando eu olho esses desencontros aí, eu olho com uma desesperança gigante, Fábio, porque eu vejo que nós não tem pra quem torcer nesse tipo de situação, tá ligado? E ainda tem uma pontinha no meu coração que fala, é até meio kármico, sacou? Porque no desejo de humilhar quem eles consideram melhor, eles acabam se atraindo. Essa vontade de dizer eu sou melhor que você é do ser humano, é do brasileiro, é da elite brasileira? De onde é que vem essa vontade de falar comigo não? Você sabe com quem você está falando? Sim. Acho que é muito do Brasil, Fábio. O Brasil não conseguiu fazer a passagem do mundo antigo para o mundo moderno. O mundo antigo, o mundo pré-moderno, ele não conhecia ideais e ideias de igualdade, de universalidade, de democracia, né? O mundo antigo ele era hierarquizante, ele era autoritário, ele não tinha mobilidade social. Então, por exemplo, que era já que a gente está falando francês, como bom desembargador, o Ancien Régime na França, né? O mundo era um mundo feudal. Então você tinha suzeranos e vassalos. Na Índia, você tinha um sistema de castas que tem um pouco até hoje, né? Onde você tem brahmanes de um lado e dalits do outro. A versão colonial brasileira disso era, sobretudo, o ecossistema ali do engenho, onde você tinha senhores de engenho de um lado, escravos do outro, depois trabalhadores, que eram semi-escravizados ou em condições de desrespeito, né? E o Brasil não conseguiu superar isso, esse mundo ele permanece arraigado no Brasil. Então essa fala aí, você sabe com quem você está falando, é uma das manifestações que rompem na sociedade brasileira, no convívio brasileiro, desse mundo antigo, arcaico, que se recusa a se modernizar, se recusa a acolher os ideais democráticos de igualdade, de universalidade, etc. e tal. Aí você vê, você perguntou se isso é uma coisa típica do Brasil, né? Não é exclusiva do Brasil, mas outros países no mundo passaram muito melhor por esse processo de modernização. Você vê os Estados Unidos, por exemplo, a expressão que seria o correspondente dessa expressão, você sabe com quem você está falando nos Estados Unidos, tem justamente o sentido inverso. Se alguém nos Estados Unidos dá uma carteirada autoritária dessa, corre o sério risco de tomar uma invertida. E a invertida nos Estados Unidos é a expressão "Who do you think you are?" Quem você pensa que é. Verdade. Que é o contrário. O você sabe com quem você está falando é uma instauração da hierarquia social. O quem você pensa que é joga na sua cara que essa hierarquia é uma fantasia autoritária sua e imediatamente restabelece a ideia e o ideal democrático, que é o ideal moderno. O Brasil está nesse processo, mas esse processo é muito difícil, tem muita dificuldade de se estabelecer no Brasil. A gente tem que lutar por ele. Acho que o que o Francisco disse, por incrível que pareça, acho que está muito correto. Eu acho que muito se deve também, muito desses sintomas, tanto do sujeito que pisa no pescoço da Senhora Negra, quanto desse sujeito que acha que pode mais, que está acima da lei, são todas características da mesma doença. Eu acho que há também uma falta de Estado, uma falta de qualquer tipo de punição, uma falta, o entendimento de que nós não somos uma sociedade, nós somos um cada um por si, Deus por todos, porque se a gente conseguir correr desse estado inexistente, é a única maneira de sobreviver. Então, o policial sabe a quem ele deve respeito e a quem ele não deve, porque ele, de maneira nenhuma, vai ser punido por pisar no pescoço de ninguém, ao mesmo tempo que ele sabe que se ele falar grosso com um sujeito branco na Orla de Santos, ele vai se ferrar porque
o Estado não existe, mas existe contato, né? Se ele ligar para o amigo dele vai lá e vai punir. Então, ao mesmo tempo que o patrão faz a empregada doméstica trabalhar numa carga horária absolutamente inaceitável, ou não paga os direitos, ou vai entendendo como fazer para não pagar tudo que ela recebe, né? Tudo isso porque o Brasil, parece que nós brasileiros, parece que a gente, por essa falta de Estado, a gente tem que não entender o coletivo. A gente vira um monte de gente correndo para todo lado, um salve-se quem puder, por entender que é a única maneira de seguirmos vivendo nesse ecossistema viciado em que a gente mesmo se colocou. Mas a tristeza é que, quanto mais a gente exerce esses problemas, esse tipo de comportamento que esse sujeito aí, patético, né, fez com um servidor público, quanto mais a gente faz isso, mais a gente colabora para se afundar nesse mar de bosta que a gente vive hoje em dia. Uma coisa que o Paulo falou no começo, né, dessa falta de valorização da nossa sociedade, que vem muito daí, né? A gente pechincha, sei lá, um salário de R$1.500, R$2.000, R$3.000 para pagar para uma pessoa que serve o dia inteiro, que trabalha na sua casa, que não sei o quê, e você vê a pessoa gastando, essa mesma pessoa comprando carro, casa, não sei o quê. É uma quebra do senso de valor mesmo, né? Uma pessoa que trabalha na sua casa, que te cozinha para você, não existe nada mais que você deva ser grato, que você deva oferecer todos os apoios legais, dinheiro, plano de saúde para essa pessoa. E, ao mesmo tempo, isso é uma coisa completamente desvalorizada no Brasil, né? O trabalho. As pessoas falam, eu tenho uma empregada. Tem coisa mais escravocrata que isso? Ter uma empregada, você falar, eu tenho uma empregada, ou não, eu emprego uma pessoa. São vários pequenos sintomas que mostram que a gente é muito esquisito nessa valorização das coisas e pessoas. Nessa quarentena, duas coisas ficaram bastante latentes, assim, né? Uma, a primeira pessoa que pegou Covid foi uma empregada doméstica, que pegou dos patrões que vieram da Europa. E muita gente falando assim, gente, essa quarentena agora eu tô limpando minha casa, eu tô lavando louça, e que loucura. E começando a entender esse trabalho que era feito por uma pessoa lá, que a empregada que eu tenho. Que coisa esquisita que é esse nó que dá na cabeça da elite brasileira, que eu tenho uma empregada, mas não, agora não é mais empregada, é a minha funcionária. Ter empregada no Brasil é uma coisa tão esquisita assim. Paulo, fala aí sobre isso. Eu acho que é esquisito porque a gente não, volta sem querer ser repetitivo, é esquisito porque a gente não é resolvido com a questão da escravidão. Isso não é esquisito em nenhum lugar do mundo, assim, né? Em qualquer lugar, quer dizer, né? Não posso dizer em todo lugar do mundo, mas na grande maioria do mundo civilizado, você tem um funcionário, né? Você paga ele, né? Você registra, paga e tudo bem. E assim se dá a vida, né? Vocês se encontram depois num restaurante e o patrão e o empregado, né? Tudo, a vida segue. Não tem essa relação que tem aqui no Brasil, essa carga, né? O João falou sobre isso, eu acho engraçado essa embriaguez que a elite tem, porque por que a pessoa se sente à vontade de pagar R$1.500 para uma empregada, né, e gastar essa mesma quantia num pedido de delivery, né? É justamente porque existe essa embriaguez do rico de achar que ele é melhor. Ele acha que ele é melhor. Ele acha que ele é um semideus, ele acha que ele merece. É por aí que passa também a meritocracia, né? Ele acha que ele merece ganhar melhor, ele acha que ele merece ter os privilégios que ele tem, né? E ele não pensa no outro. Então, assim, ele sente a vontade para pagar para empregado uma quantia que ele gasta em uma refeição, porque ele pensa, não, é a ordem natural das coisas.
é assim que é o mundo, né? Boa parte da nossa elite vive sobre esse pensamento, né? É assim que é o mundo, assim ele foi concebido e assim ele será, e luta com todas as forças para que ele continue assim.